Eu terminei não pedindo as referências, alguma referência que vocês gostariam de especificar? Álvaro, não tá bom o teu áudio. Você está me ouvindo bem agora? Mas a voz está um pouco longe. com uma certa desconfiguração de sintonia. A voz não está muito nítida. E agora? Ô, Eira, você não está mexendo nas minhas coisas, não, né? Agora está bem? Fale outra vez. Agora está bem? Está bem, está ótimo. Ótimo, tá bom. Pode aparecer para ela. Olha quem está aqui. Oi, Isabel, tudo bem? Boa sorte. Obrigada. Está esperando o quê? Nada. Porque senão começa a passar muito. Bom dia a todos. Estão chegando aqui vários amigos, vários que estão assistindo, presenciando, né? Estão presentes em todas as sessões. Muito agradecido aqui em nome da direção da Faculdade de Medicina, do nosso Núcleo de Desenvolvimento da Educação Médica. Hoje estamos na 5ª sessão, dado que terça-feira foi feriado, então feriado, né? Feriado virtual. Então estamos retomando hoje, quinta-feira. Semana que vem nós vamos ter na terça e na quinta, as 2 últimas sessões desse bloco. Provavelmente em maio retomaremos nossas sessões. E hoje nós vamos discutir um filme que é uma adaptação do livro, né? Chamado A Estrada, de um autor americano, ganhador de vários prêmios, chamado Cormac McCarthy. Nós temos um enorme prazer de receber 2 colegas, 2 amigas, a professora doutora Iris Barreira, que é professora aposentada, titular da Sociologia da nossa Universidade Federal do Ceará, a doutora Mônica Bastos, que é psicóloga, psicanalista da Sociedade Psicanalista de Fortaleza. Eu queria reafirmar, então, a satisfação de recebê-las, a alegria que elas receberam o nosso convite, né? A disponibilidade de trabalhar conosco esse tema das humanidades em geral, e para nós, né, uma reflexão sobre como que a discussão das humanidades pode melhorar ou aprimorar, né, o enfrentamento do médico e dos profissionais de saúde, das dificuldades da prática clínica, compreendê-las melhor, enfrentá-las de forma mais positiva. E, portanto, muito obrigado, Irles e Mônica, e aqui no acordo prévio, a professora Irles Barreira irá iniciar os nossos trabalhos. Por favor, professora Irles, muito obrigado. Então, bom dia a todos. Agradeço a honra de estar aqui fazendo parte desse debate tão interessante que eu venho acompanhando, né, na medida do possível, alguns debates, e tem um nome muito oportuno, Humanidades Médicas em Tempos Difíceis, e digo que é um prazer enorme estar aqui, ter lido o livro, ter assistido o filme, ter partilhado com o Álvaro, estar perto da Mônica, que é uma pessoa com quem eu também tenho algum tipo de interlocução. Então, assim, gostaria muito de estar debatendo e apresentando, né, algumas possibilidades de entendimento, de interpretação sociológica desse filme, A Estrada. Então, poderíamos agora iniciar o slide. Bom, o Álvaro já
já falou, mas eu posso aqui só colocar para poder memorizar, né? O diretor, Johnny Hill Coates, um filme baseado no livro, o livro maravilhoso. Se tiver a oportunidade de ler o livro, ele é realmente de uma escrita magnífica, né? E é um escritor norte-americano que ganhou o prêmio Pulitzer de ficção em 2007, e os personagens eles são poucos e são vigorosos, né? Quem tiver a oportunidade de ver, eu acho que deve ver. Eu gostaria de dizer que está no YouTube, dublado em português. Essa referência eu obtive através do Álvaro. Então foi, assim, para mim uma oportunidade muito boa poder assistir o filme, ler o livro, e já me sinto tendo ganho muito com essa experiência, esse cultivo de sensibilidade, que eu acredito que é o espírito desse encontro. Eu tenho aqui uma sinopse do filme, e eu falo rapidamente, mas eu achava interessante passar um trailer, porque o trailer vai dar uma ideia para quem não pôde assistir sobre o cenário, sobre os personagens, para que dê algum tipo de fixação, vamos dizer assim, na relação entre a palavra e a imagem, né? Rapidamente falando, um homem e o filho fazem uma travessia na esperança de sobreviver à morte, e eles não têm alimentos, eles se organizam em gangues na busca de outros seres humanos e evitando outros para não serem canibalizados. O pai e o filho eles buscam o mar e buscam a segurança entre iguais que não foram submetidos a essa lógica da destruição física e social. Então, aqui só uma sinopse muito rápida, né? E passamos agora ao trailer. Por favor, Fábio. Enfim. Me permita passar para o seguinte. Bom, é interessante essa ideia de relacionar o filme e o livro. Eu li o livro, quase terminei, não deu tempo de terminar, né? E a gente sempre pensa o que acontece quando a gente lê um livro e vê um filme, né? A imagem ela busca traduzir as palavras. O cinema abdica da reprodução da realidade, incorporando a ideia de ficção, e, como diz Edgar Morin, que é alguém muito, muito caro ao Álvaro, né, o cinema e o homem imaginário
o filme nasce dessa ruptura, né? O cinema nasce da ruptura no sentido de que o cinema ele não pretende fazer uma reprodução do que aconteceu, mas ele permite entender dimensões da ficção, do imaginário, e assim o filme, vamos dizer assim, ele traz outros elementos quando ele incorpora a imagem ao livro. Também tem algum tipo de perda, né? No sentido de que quando você retira, põe as palavras e imagens, às vezes as palavras elas são mais profusas nas imagens mentais que a gente faz, vamos dizer assim, todo mundo faz o seu filme na cabeça, né? O livro é belo na descrição das cenas, mostra muito a imagem da devastação e destruição, e eu percebi muitas palavras cinza e cinzento, que aparecem mais de 100 vezes, eu fiz essa contabilidade pelo Google, porque baixei o livro pelo Kindle, né? Então a palavra cinzento, frio, escuro, vazio, elas são recorrentes no livro, né? Eu acho que, de algum modo, o diretor conseguiu, o fotógrafo, né, Aguirre, conseguiu refletir bem o cenário do filme, porque as cores são cinzas e às vezes são cores esmaecidas, né? A gente percebe, inclusive, um colorido quando se reporta ao cenário anterior à travessia do pai e do filho, e o colorido quando ele lembra, quando ele sonha. Mas o filme mesmo, ele tem muita recorrência dessa cor de imagem esmaecida e cinzenta. A relação entre o pai e o filho é um contraponto permanente no cenário, de desencanto. Acredito que a Mônica vai explorar isso mais, né? E a busca angustiante de um lugar onde eles estariam a salvo dos perigos. Então, poderia dizer que o filme ele narra essa travessia, e essa travessia que eu poderia dizer que é uma viagem concreta, uma viagem empírica, mas também uma viagem interior, né? Porque as pessoas, durante esse trajeto, elas vão apresentando facetas da vida, presentes no diálogo, presentes no pensamento, sobretudo na relação pai e filho, nos personagens que aparecem no meio do caminho. Eu coloquei observações sociológicas, um pouco para poder dizer que a Mônica vai trabalhar pelo lado mais psicanalítico, mas, na realidade, a gente nem pode fazer bem essa separação, porque as coisas estão juntas, né? Assim, o que eu falei até agora também tem um teor sociológico, porque a compreensão de que o filme é uma representação, é uma percepção também de ordem sociológica. Então, eu começaria dizendo que situações extremas, inverossímeis ou apocalípticas, elas são boas para pensar sobre o funcionamento da vida social, porque mostram sempre um contraste entre o antes e o depois, cria uma condição de alegoria, né? A gente se serve em sociologia da história, da comparação, da utopia. Então, o filme é uma espécie de alegoria que às vezes funciona como metáfora conceitual. Por exemplo, eu lembro que Max Weber ele tem um conceito que se chama tipo ideal. O tipo ideal não é o ideal no sentido idealizado, mas é o ideal no sentido de que ele é o exagero do que acontece na normalidade. Então, pelo exagero, pela alegoria, você entende como funciona a vida social em tempos normais, eu diria assim, né? A visão do extremo acentua, como no impressionismo, que a gente discutiu outro dia em outro debate, o que é pouco visível no cotidiano. Durkheim, por exemplo, ele trabalha a noção de suicídio para pensar como funciona a vida social. É pelo extremo, é pela retirada que você percebe as relações cotidianas. Como também Marx, a destrutividade vai estar presente nas formas extremas de dominação do capital e da exploração da força de trabalho. Então, assim, se o filme é uma alegoria, eu diria que a alegoria é bom para pensar sobre o cotidiano. Então, assim, eu tinha muitas possibilidades, fiquei pensando sobre como é que eu poderia fazer uma reflexão sobre o filme. As reflexões são infinitas, se você pedisse várias pessoas para falarem, cada uma iria tomar um ângulo diferente, né? Então, eu escolhi pensar essas categorias de espaço, tempo e comportamento social para organizar o conjunto de cenários, né? Então, começando pelo espaço, né? A estrada, né, o próprio título do filme, ela supõe caminho, trajeto, percurso, tendo em vista um objetivo. Nós usamos estrada em sociologia para pensar em transições temporais e espaciais, né? Uma reflexão que está presente no livro. Nessa estrada não há homens inspirados por Deus, eles se foram e levaram consigo o mundo. É uma reflexão forte que mostra um pouco uma síntese de tudo aquilo que está sendo mostrado.
A mudança social é apreendida pela concepção de espaço e tempo. O Anthony Giddens, que escreveu Consequências da Modernidade, ele pensa como uma construção especial do tempo, uma constante que não se resume a acontecimentos, né? E nem a um local, a um processo de desencaixe. O dinheiro e a escrita foi um processo de desencaixe. O dinheiro não é mais a troca direta dos produtos, ele está desencaixado da sua condição de produção. A escrita também é a mesma coisa. A gente pode falar também de desencaixe dessas nossas atividades remotas. Então, desencaixe é uma relação diferente entre espaço e tempo, né? O espaço que é apresentado no filme é do ponto de vista material e simbólico. O que é apresentado no mapa, para dar um exemplo, não é o espaço que a gente percebe, vamos dizer assim, representado na vida, no concreto. O menino pergunta, por que as estradas são estaduais? E o pai responde, porque pertenciam aos estados. E ele pergunta, e não existe mais estados? Então, quer dizer, em várias situações, o que está representado já não é mais. Então, nós estamos aí na presença de um desencaixe, vamos dizer assim, de outra natureza, né? Nessa espacialidade destruída, o deslocamento de ambos, o pai e o filho, se traduz na errância e na evitação social. Os laços sociais presentes no encontro e na troca se tornam perigosos, pois a perda de sociabilidade gerou medo do encontro. Eles estão o tempo inteiro se escondendo. São cenas de esconderijo. Se eles escutam alguém se aproximando, eles têm que se esconder ou atrás de uma árvore ou atrás de um barranco, mas eles não podem se encontrar, né? O outro é o inimigo. A perda de sociabilidade também repercute na perda de identidade. Acredito que Mônica vai falar um pouco sobre isso. Os personagens, eles não têm nome. No livro não há nomeações. O livro o tempo inteiro fala o pai, o homem e o menino. O livro fala o homem e o menino como as nomeações, né? É possível também falar em espaço utópico, que bebe nas fontes da mitologia. Pai e filho caminham na busca de um local, o mar, onde ficariam livres dos perigos. Lá estaria o que restou de civilização, incluindo os bons, que não entraram na lógica da destruição. Então, o tempo inteiro há uma fala sobre os bons e os maus. Sobretudo, o menino se refere se aquelas pessoas que eles vão encontrar são bons, se aquelas que eles estão vendo de longe são os maus. Então, essa dualidade está presente. A água também tem um teor mitológico, evocando o lugar onde tudo começou, um lugar de fronteira, onde seria possível recomeçar, que é o mar, onde eles estão, vamos dizer assim, procurando, né? A costa, enfim, o local onde encontrariam, vamos dizer assim, as pessoas do bem, né? Assim como a água, o fogo permite ao pai e ao filho a posse de um poder ou esperança. Durante o livro, várias vezes, ele, quando está angustiado, pergunta ao pai, a gente vai sobreviver, não vai? Nós temos o fogo. Aí o pai repete, nós temos o fogo, né? Então, esse fogo, ele é metafórico, ele é esperança, ele é, vamos dizer assim, a posse de algum poder, né? Ele supõe a sobrevivência para cozinhar os alimentos, mas também esse sentido aí de que o fogo é a esperança, né? O que dá energia para essa travessia. Os pontos cardeais também referem-se a uma espacialidade simbólica, que tem analogia com as mais diversas culturas. Em diversas culturas, por exemplo, a ideia de norte, de sul, as oposições, né, elas têm um elemento importante na construção de mitologias. O pai e o filho partem para o litoral, né, depois para o sul. Então, são ações de mobilidade que podem representar a espécie de morte e renascimento. Enfim, a travessia no espaço destruído lembra o êxodo e a terra prometida. E se o espaço, na teoria de Henri Lefebvre, que faz uma reflexão muito interessante sobre a ideia de espaço, né, espaço urbano, o espaço da modernidade, o espaço destruído, né, que é esse espaço que apresenta no filme, pode ser visto como um conjunto de ações articuladas que estão presentes nos vestígios. Então, os espaços de destruição são espaços destruídos, por exemplo, estão nas peças encontradas, estão nos carros velhos, estão em livros amassados, em várias situações em que você prevê a possibilidade de relações anteriores, antigas, que já não mais existem, né? Agora falarei alguma coisa em relação ao tempo, né? O filme mostra a presença de um tempo apocalíptico. Não há um acontecimento histórico onde a gente pode elaborar o desenrolar da película. Não tem algo que aconteceu que você possa instituir uma cronologia.
né? São imagens de fogo, fuga, destruição, uma catástrofe que atingiu a todos em proporções imensas. Os sobreviventes são errantes que passam a ser destituídos de temporalidade, né? Na busca de se manterem vivos. E essa questão da temporalidade, por exemplo, ela aparece, enfim, na recordação, no sonho e nos objetos. As marcas da sociedade de consumo presentes em enlatados, peças, ferramentas e carros que deram sentido à vida no passado. Nessa figuração tem um tempo poético também, que é das lembranças, né? As cenas, as lembranças da vida amorosa parecem coloridas. Os sonhos alimentam a força para prosseguir. Isso está presente várias vezes quando diz, por exemplo, que ele precisa sonhar, e no final, assim, uma determinada parte do livro ele diz assim: quando a gente começa a sonhar, sonhos têm que ser os sonhos, não sonhos que nunca possa acontecer, ou de um mundo que nunca aconteceu, porque é preciso ter esperança. Do ponto de vista da cronologia, o ator supõe estar em um determinado mês, por causa das estações, mas perdeu a conta dos dias, né? A ritualidade das ações cotidianas, comer, banhar, dormir, é feita no decurso das possibilidades e oportunidades. Não há nenhum tempo ritualizado e nenhum tempo cronológico. Há uma perda, vamos dizer assim, de noção. No livro, a perda de noção é maior ainda, porque no filme, como aparece a imagem, a gente vê um pouco pela claridade, se é dia, mas no livro ele deixa isso mais obscuro, é como se a gente visse uma sucessão de ações onde a perca da espacialidade ela vai estar mais angustiante no livro pela falta de imagem. A categoria tempo ela pode também ser refletida do ponto de vista histórico. Eu penso na condição primitiva do homem, anterior ao pacto social, né? A volta do canibalismo, da escravidão, remete ao início da história da humanidade, o tempo dos saques, da guerra do fogo, da luta pela sobrevivência, anteriores ao processo civilizador, que foi trabalhado pelo Elias, né? Nesse momento, nós poderíamos pensar em duas expressões de temporalidade, como se o início e o fim se encontrassem, sendo a estrada a metáfora da vida na Terra. Né? Você tem um começo de tudo e tem um final de tudo. Eu tive essa impressão, fiz essa associação. Como é que se... Agora, com relação ao comportamento, como é que se expressa a relação em situações extremas? Né? Situações extremas são situações indutoras de comportamentos inusitados. O limiar entre a vida e a morte está permanentemente posto no filme. Situações limites estão nos saques, assassinatos, suicídios. Quando Elias fala no longo processo civilizador da humanidade, que dá título ao livro dele, ele pensa em domesticação das tendências de agressividade. Né? Isso a Mônica vai falar. Então, assim, essas tendências elas voltam por conta das situações limites. É preciso sobreviver. E para sobreviver é preciso também matar no limite. A criança evoca no filme a civilidade perdida. Ela lembra ao pai o gesto da generosidade, a dádiva que constrói o convivialismo na visão do Marcel Mauss. Marcel Mauss, quando ele fala, vamos dizer, na construção da vida social, ele diz que a vida social ela se constrói na dádiva, na troca de ações, de presente, de afetividade que a vida social se reproduz. Né? Então, a criança ela pergunta ao pai, ela demanda ao pai gestos de generosidade. Tem uma cena muito bonita em quando eles encontram no subterrâneo enlatado, em que ele diz assim, a quem é que a gente deve agradecer? A gente pode comer esse enlatado? E ela faz uma oração dizendo que agradece àquelas pessoas, aquela comida que ele acha que foi guardada, né? E diz o seguinte: se a gente tivesse muita fome e vocês estivessem vivos, a gente não iria comer essa comida. Então, assim, para mim é o extremo do gesto de civilidade ali figurado nesse momento, né, em que a oração e o contato com o outro vai redefinir um social, vamos dizer assim, perdido. Aqui uma cena, um velho anda com dificuldades e é o filho que vai ajudar, porque o pai está o tempo inteiro lembrando ao filho que para sobreviver ele tem que tirar o gesto de ajuda e generosidade, porque o outro pode matar, pode comê-lo. Então, o velho está sem defesa, né? E o menino é que vai fazer o gesto de proximidade e o pai aceita, mas isso mostra, vamos dizer assim, o lugar que o menino ocupa nesse cenário aí do antes e depois. Né? Então, o comportamento dos sobreviventes opera numa lógica contrária à vida social, que é baseada na regulação de troca e conflitos. A falta de uma perspectiva de futuro mostra o imediatismo.
né, que evoca uma condição quase animal. É preciso sobreviver e, como não é possível, a lógica do animal predador é que vai prevalecer, vamos dizer assim, no conjunto de cenas. Os valores de crença continuam e desencanto continuam juntos de qualquer modo, né? O pai ensina a dureza da vida, as estratégias radicais e, de algum modo, pensa em alguma compensação lá no final. Algo de perdido pode ser readquirido nesse encontro, vamos dizer assim, no final desse litoral que ele procura, né, com o filho. Uma comparação entre personagens femininos e masculinos põe a mulher, no caso a mãe, né, como a que não se aventura, ela não suporta a expectativa da violência e ela sai para a morte. Ela quer convencer o marido, no filme aparecem umas cenas da opção suicida, porque vários no filme eles resolveram tirar a vida, antes que outros tirassem, eles mesmos praticaram suicídios coletivos. Então, ao longo do caminho, a gente vê vários personagens, alguns enforcados, né? Então, esses personagens errantes são muito masculinos. Eu percebi, então, isso é um ponto interessante para refletir sobre essa questão dos papéis sociais. A família, como célula da vida social, ela aparece e foi através dela que a sobrevivência foi possível no final do filme, né? O final da estrada é o mar, onde supostamente tudo começou, a vida. É nas margens que o filho encontra os bons, a civilidade perdida. É lá que ele abaixa a arma, quando ele vê a família se aproximando, e encontra com essa família que a célula viva onde o social poderia se recriar. Foi a família, lembrando, que tornou os homens gregários, né? Quando o pai morre, que é nesse momento, após chegar no litoral, o menino vai encontrar uma família, né? Então tem um diálogo final em que a esposa, que se chama Sofia, que é uma figura feminina análoga à alma humana, ela diz para o menino: estou tão feliz em vê-los. Sabia que temos seguido você, te vimos como seu pai, temos muita sorte, né? Estávamos preocupados. Então, agora não temos mais com que nos preocupar, né? Enfim, aparece assim esse final que poderia ser dito assim, um final que tem esse lado paradoxal da morte do pai e do encontro da família, né? Então, eu pensei um pouco, finalmente, na nossa estrada hoje, já finalizando, e a gente não tem como fazer algum tipo de comparação, né? O filme ele gera um pouco uma angústia, uma comparação com isso que a gente está vivendo, né? A incerteza e a travessia do momento, essa estrada metafórica que a gente está atravessando, né? E a crença na medicina e na ciência na luta contra o obscurantismo, né? No fundo, a gente tem essa dualidade aí reposta, né? Sentido de solidariedade também reforçados. Escutamos essa frase em vários momentos no noticiário e nos artigos. Estamos em situação de guerra, como se a gente vivesse um limiar do iluminismo, né? Com aqueles valores que são valores coletivos, que são valores de crença, a gente retomasse nesse momento agora. Então, só para finalizar, eu espero que a nossa estrada promova novos encontros e que possamos resgatar aspectos da nossa humanidade para pensar no título desse encontro, que vem sendo perdidos, né? Esses aspectos, e que a gente encontre também o nosso litoral. E obrigada, abro aí para a gente escutar a Mônica. Muito bom, muito obrigado, Hermes. Daqui a pouco vamos ao debate. Então, doutora Mônica Bartes, por favor. O som. Não é. A apresentação da Iris, como era de se esperar, muito profunda, tocando em pontos importantes do que nós estamos vivendo, do início, do fim e do início, né, que se encontram nesse filme. Eu também fiz algumas reflexões parecidas em alguns aspectos, é claro. O livro também me tocou muito. O filme me assustou um pouco pelas imagens, me angustiou, mas o livro ele se torna mais leve, né? A leitura é tão boa que a gente vai seguindo e querendo saber o que vai acontecer, e, no entanto, parece mais leve, embora seja algo muito pesado, terrível que está acontecendo. Mas como ele foca muito no interno, no interior dos dois, do filho, né, e do pai, então a gente se sente
mais aliviada, vendo determinadas atitudes, determinadas orientações e trocas que acontecem entre os dois. Enfim, mas inicialmente eu quero parabenizar a iniciativa dos organizadores do projeto Humanidades Médicas em tempos difíceis. Eu achei muito significativo, né, o que eles colocaram, é um termo preciso e precisado, né? Agradeço ao Dr. Álvaro Madeiro por me convidar, pela oportunidade de estar aqui com a doutora Irles, que é uma pessoa que eu admiro, e em meio a caras do bem, como diz o garoto, né, no personagem essencial do filme. Bom, eu queria pedir ao Fábio para ele colocar a primeira... Aliás, sou eu que coloco, né, Fábio? Como é que eu faço aqui? Eu não estou vendo aqui um local para colocar o primeiro slide. Professora, o seu slide já está disponível. O pessoal já está vendo, inclusive. A senhora não está conseguindo visualizar aí, não? Não, eu não visualizo. Quem vai ficar passando é você ou sou eu? Não, a senhora pode passar. Tem um botãozinho perto do microfone, do telefone e da câmera, do lado direito, que é restaurar a apresentação. Tá, agora eu não posso passar se eu não vejo. Mas a senhora não está conseguindo ver nem esse botãozinho não, para poder ver a apresentação? O botãozinho eu vejo, eu não vejo o slide. Pronto, clique nesse botão para poder aparecer o slide. Compartilhar a tela, é isso? Não, mais à direita, restaurar a apresentação. Não, eu não tenho aqui. Opa, consegui. Pronto, aí a senhora consegue passar, tá bom? Aí agora eu consigo passar, embora eu não vejo quase nada, mas tudo bem, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver aqui, só um... A senhora pode fazer o seguinte, na parte de baixo, dentro do slide, tem 4 setinhas apontando para fora. Pronto. Se a senhora clicar nelas, ela expande e a senhora consegue ver o slide todo. Tá, agora eu não me vejo só o slide, não é isso? Mas todo mundo está vendo a senhora e está vendo o slide. Ok, é estranho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tudo bem. Então, eu vou passar aqui, porque eu já falei. Nossa, como eu estou ruim nessa história de slide, gente. Espera aí um pouquinho. Fábio, a senhora quer que eu fique passando para a senhora? Não, eu posso passar, Fábio. Eu aprendi já. Então, aí eles já apresentou o filme, né? E eu coloquei aqui essa foto que eu achei muito significativa de uma chuva, né? De os dois abraçados, um se protegendo, né? O pai protegendo o filho e o filho se protegendo com o pai. Então, eu coloquei assim que apresenta uma história comovente de um pai com seu filho numa longa estrada, 10 anos após uma catástrofe que destruiu o mundo. E, na verdade, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, porque isso não é revelado no filme e nem no livro, que é interessante porque nos deixa espaço para pensar, né? No início, nós vemos um ambiente bucólico, né? Árvores coloridas, uma casa, um sol, a gente vê que está claro o dia, né? E essa cena, em seguida, a gente, nessa primeira cena, a gente vê a mulher olhando o marido, acariciando seu cavalo. É uma cena rápida, mas é uma cena bonita que dá uma ideia para nós de como foi que tudo começou. Né? Em seguida, ela entra, e isso daí já foi dentro de casa, à noite, no momento em que vem assim, um clarão dentro do quarto, e ele se levanta rápido para encher uma banheira de água. Provavelmente ele já tinha noção do que estava por vir. Né? E a mulher aparece perguntando para ele o que aconteceu. Ele responde, não sei. Em seguida, nós já o vemos com o garoto numa situação, né, de destruição do ambiente, né, completamente cinza, sombrio, como no livro ele coloca tanto essas imagens, essa ideia, né, no filme aparece como um ambiente escuro,
que não tem vegetação, né? Então, esse momento é o momento em que ele já está com o garoto andando, já perdeu a casa, já perdeu tudo, e estão buscando um lugar para se aquecerem, porque o ambiente aí é muito frio. A história narra o sofrimento atroz das pessoas que sobreviveram a esta catástrofe. Agora vemos um ambiente devastado, onde não há energia, vegetação ou comida. Milhões de pessoas morreram e outras ficaram vagando, perdidas, feitos zumbis. E neste cenário, o pai e o filho sobrevivem de qualquer alimento ou vestuário que conseguem achar. O homem vasculha casas, garagens, carros, prédios em busca de comida e água. E sapatos, porque é muito importante sapatos para a caminhada, né? Enquanto ambos empurram um carrinho de supermercado. Eu achei muito significativo esse carrinho de supermercado, porque ele representa os suprimentos, né, para a sobrevivência, né? Com o carrinho de supermercado nós compramos a nossa comida e tantas coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. Com seus poucos pertences que ele vai levando pela estrada empoeirada em busca do mar ao sul. Ele está buscando um lugar que ele imagina ou que ele já estudou antes e pensa que lá será um lugar mais aquecido, né? À noite, depois de uma longa caminhada, ele acende uma lamparina. Fazia tempo que eu não via essa palavra lamparina. E uma magra refeição que ele faz para o filho e para ele, né? E ele trazia um livro, né? Um livro para ler para o garoto. Mas nesse momento o garoto estava muito cansado e muito assustado também. Essa é uma imagem da devastação, né? As árvores todas secas e uma longa estrada. Você vê que eles caminham pela beira da estrada, né? Para se proteger dos ataques, né? Que eles podem receber nessa caminhada. Então, nessa conversa do filho com o pai, ele diz assim: a gente pode deixar a lamparina acesa até eu pegar no sono? Sim, claro que pode. Depois de um tempo, a gente vai morrer? Ele pergunta. Em algum momento, não agora. E ainda estamos indo para o sul? Sim, para ficarmos aquecidos. Tudo bem. Tudo bem o quê? O pai pergunta. Nada, só tudo bem, diz o garoto. Vá dormir. Tudo bem. Vou apagar a lamparina, está bem? E o garoto, mais tarde, na escuridão. Posso te perguntar uma coisa? Pode. É claro que pode. O que você faria se eu morresse? Se você morresse, eu ia querer morrer também. Para poder ficar comigo? Para poder ficar com você. Tudo bem. Podemos observar, né, nesse diálogo, o estado de angústia, de desamparo em que se encontra o menino. Não consegue pegar no sono, pede para não ficar no escuro e faz perguntas, como se precisasse se assegurar de que o pai está ali presente. Vejo que ele pergunta sobre a morte, mas parece que o medo maior é de perder o pai. Nada mais humano que o sentimento de desamparo, né? Sentimento de angústia. A situação de angústia é a expressão de um desamparo no bebê e que persiste no ser humano por toda a existência. Freud, quando falava no livro Inibição, Sintoma e Angústia, ou Ansiedade, ele falava sobre o desamparo como uma angústia de algo que poderia acontecer, de um perigo, né? Um perigo pulsional. E, no caso, um perigo real também, né? Porque o garoto, quando ele andando com o pai nessa estrada,
ele se depara com coisas terríveis, né? Podemos observar que há uma dependência, né? Nessa imagem a gente vê o pai num olhar de desespero e o menino totalmente assim abraçado a ele, né? Como se não quisesse nem ver nada, né? Totalmente envolvido com ele. Eu achei muito bonita essa imagem. A angústia é sinal de um perigo e o desamparo é a dependência do outro para sobreviver, que em última instância se apresenta como o medo de perder o outro. Podemos observar a dependência do pai para com o filho e do filho para com o pai, né? Porque um mantém o outro vivo. O acolhimento do pai, que pôde escutar o filho nessa hora, transmitindo para ele segurança, dizendo que estava ali, né? E deixando ele falar e respondendo as perguntas. E isso permitiu que o filho dormisse. Bom, o dia amanheceu, o homem perdeu a noção do tempo, né? E ele diz assim, como a Iris falou, né? Essa questão do tempo, que ele já não tem. Seria outubro, né? Será que é outubro? Ele não vê um calendário há anos. No entanto, ele sabe, pelo clima, né, que ele não aguentaria mais um tempo naquele local. Eu preciso me ver na imagem, Fábio. Tá muito estranho para mim. Só um instante, gente, por favor. Professora, a senhora tem que clicar de novo nas 4 setinhas para poder tirar da apresentação. Não estou ouvindo. A senhora está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Eu gostaria de colocar essa imagem num canto e eu pudesse, pelo menos, ver a mim, porque eu imagino, eu vejo outras pessoas também, eu vejo o Álvaro, vejo a Iris. Não está muito bom para mim falar só olhando para a imagem. Entendi. A senhora pode pegar essa apresentação de slides e clicar naquele mesmo botão que a senhora clicou antes para ela aumentar? Pronto. Agora melhorou, porque eu estava me sentindo muito sozinha. Entendi. Na companhia de vocês. Tá ok. Tá ok? Então eu vou passando assim mesmo, né? Nesse tamanho aqui. Tá ok. Exato, porque aí todo mundo vê no tamanho normal. Tudo bem, tá certo. Então vamos lá. Vou passar uma próxima imagem. Essa imagem aí, muito pesada, da realidade em que eles estavam vivendo, né? O homem e o menino, eles encontram esses homens, essa gangue, que está matando, violentando crianças, né? E praticando o canibalismo, né? São cenas muito tensas. Uma cena em que um deles pega um menino e quer levar o filho e ele acaba matando o cara da gangue para se libertar o filho. Então foi uma cena muito difícil de ver. Mas tem uma outra mais ainda. A catástrofe que ele tirou tudo, né? Tirou a esposa, tirou o trabalho. Esse cara da gangue, quando conversa com ele no filme, uma conversa nada amigável, né? Ele fala algumas coisas que demonstram que ele tem conhecimento científico, que o cara pensa que ele é um médico e pergunta para ele: você é médico? Olha, aqui nós temos uma pessoa doente, você não quer ir lá ajudar? Assim nós protegemos você e seu filho. E ele responde gritando fortemente: eu não sou nada, eu não sou nada. Né? Então, a gente é uma demonstração também dessa, embora ele não tenha perdido a identidade no sentido de ficar despersonalizado, vamos dizer assim, mas ele fala de uma perda que ele está sentindo, de uma perda terrível, né? do trabalho, e ao mesmo tempo também ele não confia, que ele não pode confiar nessas pessoas. Ele precisa sair dali, ele precisa se livrar daquela situação, né? Então,
nessa catástrofe que ele tirou tudo, né, o trabalho, a esposa, os amigos, né, ele sai com o filho, ele e o filho, pela estrada. Agora nós observamos que é ele, o filho e um revólver, né? Ele está sempre com um revólver na mão, pronto para defender o filho após esse primeiro confronto, né? E o medo vai crescendo, o medo vai se tornando cada vez maior. Resta um homem, um menino, né? Que é um mundo do outro, né? O filho é o mundo do pai, o pai é o mundo do filho. Essa questão da identidade, no sentido de nomear, que a Iris comentou, né? Nós não damos nome, o menino não tem um nome, o pai não tem um nome, é o homem, o garoto, ou o pai, o filho, né? E é o que ficou para eles. O que ficou para eles foram, para o pai principalmente, lembranças, sonhos que o menino tem, sonhos apavorantes, sonhos de angústia, sonhos que o pai tem, sonhos que assustam a ele pela falta, que é quando ele sonha com a esposa, com a mulher que, em momentos muito lindos de amor, era um casal muito amoroso, era um casal que tinham uma paixão, uma vida erótica, né? Enfim, tinham vida, né? E tudo isso foi destruído, né? Então, nessa caminhada aí, nesse momento, logo depois, eles encontram as cenas terríveis de famílias que se suicidaram, corpos enforcados, pendurados, encontram também uma casa e eles ficam felizes assim, eles ficam animados naquele momento que vê a casa, porque aquela casa parecia que ia abrigá-los. Era uma casa que por fora tinha uma ideia de ser um abrigo. E no momento em que o homem abre uma porta subterrânea, ele se depara com uma cena pavorosa de muita gente ali, né? Como se fosse assim um frigorífico, sabe? As pessoas trancadas e para servir de alimentos, provavelmente para aquele pessoal da gangue que estavam levando pessoas para lá e armazenando. É uma cena que dá náusea, sabe? É uma cena assim muito muito forte. E nessa cena tão forte é um momento interessante, porque o pai ele tira o filho para não ver aquilo, né? Porque são pessoas esquálidas. Ali tem criança, e ele sai correndo, né? Desesperado, e o filho atrás, sem entender direito o que estava se passando. E aí ele diz assim para o filho, né? Ele diz: apenas lembre que as coisas que você põe na cabeça, elas ficam para sempre. Talvez você queira pensar sobre isso. O menino ainda retruca, né? Mas você esquece algumas coisas. Ele diz: eu esqueço a gente esquece o que devia lembrar e lembra do que devia esquecer. Eu achei muito, muito interessante essa fala. Essa fala ela é muito psicanalítica, né? Porque no tratamento com os pacientes, muitas vezes eles trazem lembranças que são lembranças que eles não esperavam lembrar, né? E também a questão do sintoma, ele fala de lembranças que deveriam ser esquecidas, mas que estão ali, não são possíveis de serem lembradas, mas elas aparecem de alguma forma, né? Bom, então, eu penso que o homem, quando ele diz isso para o filho, que ele queria esquecer de coisas que ele lembra e lembrar de coisas, né? Quando ele faz esse trocadilho, eu penso que ele está se referindo a ele mesmo, né? Ele está se referindo aos sonhos, aos devaneios que ele tem e com a vida dele que ele perdeu, né? São sonhos que trazem dor na alma, como a perda da esposa, que ele não conseguiu esquecer, né? Lembrança de tempos melhores,
dos amigos. O filho uma hora pergunta: você sente falta dos seus amigos? Ele responde: sim, sinto falta dos meus amigos. É a casa que ele vivia, né? Algo que traduz um sentimento melancólico. O olhar desse homem para esse filho é um olhar que dói, né? Quando a gente pela própria imagem, né? Já não restam muitos homens bons, ele fala para o filho, né? E com uma profunda desilusão. A Irles falou do desencanto, que é isso mesmo, né? O melancólico, ele traz um desencanto, uma desilusão, né? E o filho pergunta: mas você é um homem bom, não é? E o pai responde que sim, né? Ele diz: você teria coragem de comer uma pessoa, você mesmo muito faminto? E ele responde: não, não teria. Observamos nessas perguntas um temor do filho que o seu pai também pudesse ser um homem ruim, né? Um homem mau, e que também pudesse comer pessoas, talvez até numa fantasia a ele mesmo, né? Ele teria coragem de comer, se ele teria coragem de comer uma outra pessoa, é possível que numa fantasia dessa criança também ele estivesse correndo perigo. Isso denota o conflito psíquico de ambivalência, né, que as crianças apresentam, né, que a ambivalência é intrínseca ao ser humano, né, e muitas vezes as crianças querem matar os pais, os irmãos, mas tudo isso numa fantasia, né? E nesse momento o filme passa isso como uma realidade. Realmente é possível matar o outro, destruir o outro concretamente, né? Enquanto que o conflito psíquico, ele é um conflito que se dá internamente, né? Mas ele se apresenta com esses medos, medo de que o outro faça um mal, medo de que o outro traia, medo de que o outro não cuide, né? A criança tem muito medo de não ser cuidada, né? Tem muito medo de ser deixada sobre a própria sobrevivência dela comprometida na relação inicial com a mãe ou quem cuida, né? E isso é muito importante para as relações sociais, isso é muito importante para a vida que está se construindo, está se constituindo ali como um ser humano, né? Eu pensei nesse momento, né, no texto do Freud, que fala sobre os primitivos. É um texto muito importante, Totem e Tabu, é um texto de 1912, né? E ele faz um estudo profundo, um estudo antropológico sobre as tribos primitivas. E nesse estudo, ele desenvolve uma visão psicanalítica da natureza humana, né? É um texto mitológico em que ele enfatiza a culpa ancestral, né? Essa culpa ancestral, ele faz uma relação, associa com uma refeição totêmica que aconteceu naquela época, de um pai que era um pai terrível, que tomava conta de todas as mulheres e fazia tudo o que bem entendia, totalmente sem, como a Irlis falou, sem domesticação, eu acho que foi o termo que ela usou, né? Sem civilidade nenhuma, e os filhos se revoltaram porque queriam fazer isso também, e não podiam, porque o pai não permitia. E eles se juntaram pelo ódio ao pai, que também roubava suas próprias mulheres, né? E nessa confusão toda, eles se juntaram e mataram o pai e fizeram uma refeição. E a partir daí surgiu essa proibição do incesto, essa proibição de matar o pai, de matar o outro, e que constituiu uma primeira ideia de civilização. Civilização constituída como o extremo oposto, né? E essa dualidade que segue o humano e a psicanálise por todo, né, por todo sempre. Tem sido até então. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso ler aqui para vocês, para ficar mais claro, se
Se não tiver muito claro, vocês me falem depois que eu tento esclarecer. Então, esse ato que traduz diversas formas de relações sociais, desde o totemismo dos primitivos até a moral coletiva, que assegura a vida em sociedade. Parece que carregamos essa marca ancestral. Por sorte, em muitos de nós, ela é sublimada e podemos seguir mais livres. Para outros, isso não se resolve assim. Infelizmente, né? Por isso vemos claramente na sociedade situações que se assemelham ao canibalismo, pela ganância, voracidade, né? Que se apresentam em outras formas, mas que têm uma mesma origem na agressividade brutal que encontramos em cenas desse filme que nos assombram. Em meio a essas cenas terríveis, né? Nessa travessia, podemos apreciar o cuidado do pai com o filho, né? Quando ele conta história para falar de vida, de respeito humano, ele quer passar valores, né, civilizados para o filho, valores humanos. Quando ele cobre o filho para não sentir frio e quando ele oferece a melhor parte da comida dele, né? Eu acho interessante porque ele está maternando e paternando, né? Ele está sendo mãe e pai ao mesmo tempo nessas funções, né? Na função de proteger, de orientar, de ensinar o filho a ser independente, que ele faz isso também. Ele também muitas vezes acolhe, alimenta e põe no colo, né? Não que um pai não faça isso, eu estou falando de funções, tá? Então é comovente ver o olhar do pai com o filho, né? Para com o filho. É uma cena muito bonita. A beleza do filme se apresenta no que podemos perceber, né? De uma relação íntima, profunda, que pode existir entre um pai e um filho, né? O filho este que nasceu em tempos difíceis de desolação. Doloroso é ver o sofrimento da mãe, que perdeu o gosto pela vida. O ódio dessa situação que ela demonstra, o ódio pelo marido não protegê-la, né? Não poder protegê-la, pelo total desencanto, né? Ela diz assim: meu coração foi arrancado de mim na noite em que ele nasceu. Então não peça por nenhum lamento agora. Não há nenhum. Ela queria levar o filho, né, para morrerem juntos, como algumas famílias faziam. No entanto, ele não deixou. Ele não conseguiu deixar, mas ele também não conseguiu que ela ficasse. Ela entrega um revólver com 2 balas para ele e sai e parte, né, no escuro, na escuridão. E ela diz que para mim a única esperança é o nada eterno. Envolvida em tamanha depressão, no seu semblante, não há mais conexão com o filho. Tem uma hora que ela vai dar banho no filho, o filho sorri para ela e ela não consegue corresponder. É uma cena triste, sabe? Só a morte apresenta-se como saída para ela. No livro tem uma frase forte que é assim: ela se foi e somente a frieza do ato foi seu último presente. O garoto fica com o pai, que vai protegê-lo com todas as forças do fogo interno de vida, né, que ele possui. E esse fogo é o que faz com que é muito significativo, porque ele se apresenta em muitas coisas. Ele se apresenta no fogo da força que ele passa, na energia que ele tenta ter para passar para o filho e tal, né? E no fogo mesmo, que ele consegue para esquentar a comida, para iluminar a noite escura e tal. No filme, assistimos repetidamente à luta entre a vida e a morte, né, tão própria do destino humano. Segundo Freud, os organismos tendem a voltar ao seu estado inicial, inorgânico, né? No psiquismo humano, há um conflito fundamental entre forças que o impulsionam para a morte, a destruição, e forças que se opõem a esta exigência e lutam para prolongar a vida. Para que isso aconteça, é necessário que haja ligações, vínculos, né? Vínculos afetivos, amorosos, né?
e que possam atenuar essa destrutividade, né? Os vínculos, eles atenuam essa destrutividade. Você, numa relação afetiva, você consegue construir coisas boas, né? Vamos dizer assim. O Freud postulou o dualismo pulsional entre pulsão de vida e pulsão de morte, no artigo Além do Princípio do Prazer. Está fazendo 100 anos, né? 1920. É um texto muito complexo, muito interessante. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui, gente, para que possa ajudar aqui. Essa imagem é ele com o filho, né, tentando protegê-lo. Essa imagem, eu achei bonita essa foto do garoto, né? A gente vê a diferença do olhar do pai e do olhar do garoto, né? O pai com aquela ideia mesmo de estar sendo perseguido, de estar defendendo vida e tal, e o garoto com um olhar assim mais suave, mais leve, né? Por mais que ele esteja olhando talvez para o mesmo ponto, que o pai talvez esteja até tentando tirá-lo desse olhar, né? Ele também passa uma suavidade, né? Que eu chamei de ingenuidade, né? Na ingenuidade do garoto é possível acreditar na vida, e o pai tenta de todas as formas livrá-lo de tamanha destruição humana, para além da destruição do ambiente em que eles estão vivendo, né? À noite eles dormem em florestas, né? O homem sonha com a esposa. É interessante que ele sonha e ele depois diz assim: eu lembro de tudo nela, só não lembro do cheiro, né? Em outro momento ele diz para o filho que ele deve esquecer ela, que eles têm que esquecê-la, os dois, né, juntos. Eu fico pensando o que ficou para esse homem, né, sozinho com esse filho. O amor do pai, foi o que eu pensei, né? O amor do pai para com o filho é muito importante, pois é a força maior, porque a vida externa, os acontecimentos não respeitam se estamos com um sentimento ou outro. O sol nasce apesar de estarmos alegres ou tristes. O que realmente depende de nós humanos é a nossa condição de amar e fazer vínculos. O que comanda a nossa vida é a afetividade, o sentimento que temos a partir das nossas vivências. Penso que o homem conseguiu proteger o filho e paternar esse filho com a força do amor que uniu ele e a mãe do garoto anteriormente. Ele não conseguiu salvá-la, o que o fez sofrer terrivelmente. Em algum momento, ele diz que o filho é o seu mandato. Nós nos desenvolvemos com o amor que recebemos dos pais ou de quem cuida de nós, né? Daqueles que nos passam essa afetividade. E só podemos sentir e sentimos amor e somos gratos. E com isso nós podemos nos desenvolver. O filme mostra também o oposto disso, né? Ele fala do amor, ele fala do ódio. Ele mostra o pai, em algum momento, a pedido do filho, ajudando um velho que está vagando pela estrada, e ele dá comida e tudo. Na cena seguinte, numa outra cena, não na seguinte, ele mostra também o pai sendo muito violento com um cara que tentou roubar os pertences dele, né? Deixa esse cara nu, no frio, com fome, a pedido, mesmo com todos os protestos do filho, né? É interessante a gente ver os dois lados da mesma moeda, né? Um paradoxo, né? A ambivalência que constitui o humano na dualidade do bem e do mal, do amor e da indiferença, né? Eu estou chegando no fim já, gente. Será que está demorando muito? Então, posso só concluir, né? Então, ao final do filme, o menino torna-se mais forte, né? Na medida em que ele vai aprendendo, o pai vai passando para ele ensinamentos, né? Vai respondendo as perguntas dele, vai mostrando coisas mais, vamos dizer assim, de esperança, e esse menino vai se fortalecendo, porque ele vai internalizando aquilo, né, que o pai vai orientando. Nesse momento, é um momento muito triste, desesperador, que é um momento em que o pai já está adoecido, mas a caminhada longa já chegou
num lugar melhor, eles conseguiram ver o mar, o pai saiu para nadar no mar, então é um momento assim até muito muito legal do filme, bonito, né? E o menino, ele ajuda o pai, ele cuida do pai, ele cobre, ele faz com o pai aquilo que o pai fez com ele, né? Assim, ele cuida, leva comida para o pai, mas o pai nessa hora já não quer mais se alimentar, ele já sente que está na hora de partir, né? E é um momento valente do garoto, né? Que mesmo em desespero, toma as rédeas da vida a partir das orientações do pai, né? Que o manda seguir e não desistir, que ele vai encontrar caras do bem. Ele pergunta: eu vou encontrar? Vai, você vai ter a sorte de encontrar caras do bem. Siga, né? Não desista. Ele obedece, porque acredita no pai, com tudo que ele internalizou dessa linda relação. Segue, tal qual o pai, com a arma em riste para quem o tentar atacar. Assim ele o viu, assim ele viu, assim ele o faz. Mas nessa estrada ele tem a sorte de encontrar caras do bem. Uma família com pai, mãe, irmãos e até um cachorro, né? Esse momento é um momento interessante. É um momento em que ele encontra essa família, que é uma família que o adota, né? E uma mulher que diz para ele coisas bonitas, acolhedoras, que a Iris já até falou no final, né? Que ela fala que está feliz de ter encontrado, né? Então, é assim que termina o filme. É um filme muito comovente, como eu falei no início. Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Vou ficar por aqui. Ok, Mônica, muito obrigado. Vamos. A tradução, né? A tradução já apareceu aqui, o professor Milton dizendo que foi excelente, mas a tradução do estado mesmo, né? De espírito, estado emocional que a gente ficou com a apresentação de vocês, eu acho que é traduzida aqui na nossa plateia virtual, né? Por um certo mutismo ainda não apareceram aí as questões do filme, porque o filme, e vocês traduziram muito bem, o filme traduziram para, né, os nossos amigos virtuais, o filme tem essa dimensão devastadora mesmo da nossa própria intimidade, né? Porque ele toca em todas essas questões da destrutividade humana, que é exatamente o momento que a gente está vivendo, né? Há um momento também de muita destrutividade entre nós. Ainda ontem eu estava lendo que alguns condomínios, quando descobriram que tinham médicos ou enfermeiras nesses condomínios, fizeram reuniões para que esses médicos e enfermeiras não voltassem para suas casas. Então, quer dizer, são esses movimentos, né, que impelem a condição humana a revelar os seus conflitos internos, as suas visões gerais de mundo, etc. E tudo isso está presente no filme, na apresentação de vocês. Sim. O Almir está dizendo aqui que é difícil controlar as emoções, né? A Diva também parabeniza e eu acho que eu ouvi alguém, se alguém quiser falar. Uhum. Alguém ia falando ou não? A Maria Lúcia está escrevendo, a Raquel, mas enfim, a Isabel que está aqui comigo perguntou, mas Alva, por que você escolheu esse filme? Realmente é uma pergunta difícil de responder nesse momento. Uma pergunta que eu também fiz, não foi? Talvez na semana que vem vai ficar mais claro, né? Lembra quando a gente for discutir o ensaio sobre a cegueira e o crime e castigo, talvez fique mais claro por que desse filme, por que discutir essa destrutividade, por que discutir essa alegoria, como a Iris falou, de uma hecatombe, né? de alguma coisa do campo da natureza que nos aniquila, né? Mas que cobra também do nosso mundo interno uma solidez, né? Ou pelo menos a ideia de levar ao limite os nossos recursos psíquicos em momentos exatamente como esses que nós estamos vivendo. Eu concordo com ela.
A Maria Eu tinha Lúcia, chamado a atenção, né, da diferença dos comentários. a Maria Lúcia Bose, que está sempre aqui, muito bem-vinda e com participações, diz que acha que o silêncio vem da ressonância com o contexto atual, né? Eu acho que Eu concordo. quando a gente discutiu o ensaio sobre a cegueira, também isso vai, né, um discurso sobre a lucidez, um discurso sobre a cegueira paradigmática, a nossa cegueira. Agora, só voltando um pouquinho, enquanto aparece ali, acho que o Bruno vai falar, mas eu fiquei pensando também, vocês tocaram de algum modo na questão propriamente médica, digamos, né? O que um estudante de medicina poderia se beneficiar de assistir um filme desse como cidadão, né? Como pessoa, mas também na dimensão de aprender medicina, né? De aprender, melhor dizendo, todas essas emoções, todos esses valores que são enfeixados ou possibilitados pela discussão no filme, né? Na sua própria prática. O Bruno Fales, que é um aluno da Cristo, um querido amigo, diz que o filme leva as situações até uma condição limite da selvageria, que certamente está presente em Crime e Castigo e Ensaio sobre a Cegueira também, de outra maneira. Afinal, diz ele, há muita selvageria no humano. Acho que todos vocês duas tocaram nesse ponto e eu já vou ler a da Lia e já vou passar a palavra para vocês. A Lia diz que esta epidemia, imagino essa do coronavírus, nos envia uma interiorização que é um caminho bastante árduo. Vide a sua própria análise, né? Vide a própria psicanálise. Então, é como se esses momentos devolvessem a gente para dentro da gente mesmo, né? Nos exigisse um olhar interiorizado, como Mônica acabou de comentar, sobre o que ficou daquele pai dentro daquele filho. Mas eu quero, então, abrir para vocês duas irem fazendo os comentários, enquanto a gente aguarda aqui também o comentário da Maria José. Irlis. Fala aí. Está sem o microfone. É o microfone, Irlis. Precisa habilitar. Isso. Algumas pessoas tocaram em pontos muito interessantes e eu vejo muita analogia com também o ensaio sobre a cegueira. Eu acho que vamos encontrar, vamos dizer assim, comparações. Né? É evidente que é mais bonito discutir o impressionismo, os quadros, a arte, do que ver essa cena. Eu acho que a gente um pouco se choca com o filme, viu, Isabel? Porque eu acho que tem uma certa analogia. Se a gente estivesse vivendo um outro momento, a gente viria o filme com outra tranquilidade, com outro olhar. Então, a gente viria como algo tão distante, tão inverossímil, que a gente olharia e passaria ao largo e estaria discutindo o filme com tranquilidade. De algum modo, ele nos convoca para uma associação com isso que a gente está vendo. Por isso que ele cria uma angústia. Por isso que essa escolha, vamos dizer assim, é uma escolha que evoca muita coisa disso que a gente está vivendo, né? Tem uma parte, inclusive, no livro que ele fala sobre a cegueira. Eu estava procurando aqui, sobre dois cachorros cegos pela luz, e ele chega a dizer, falar, por exemplo, sobre essa cegueira. Eu pensaria um pouco também nessa metáfora da interiorização que foi posta aqui, né? Dessa viagem em torno de si mesmo, porque em várias passagens do filme, o diálogo entre pai e filho é um pouco a reafirmação dos valores construídos pela sociedade e da possibilidade ou impossibilidade de mantê-los. É como se você dissesse assim, o homem é lobo do próprio homem, está aí, está posto, está entendendo? Quer dizer, as pessoas estão se comendo umas às outras, que é uma metáfora que a gente usa para situações de dominação e de poder. Lá está acontecendo. Né? Então, de fato, quer dizer, a estrada é um caminho de interiorização, como se valores que são básicos da condição humana, da construção, da visão do outro, do encontro, né? Da inocência da criança, do tempo perdido, da noção de futuro. A gente constrói nossa vida a partir da noção de futuro. Se a gente tem a noção de utopia, né? Em época tal, vamos fazer isso, a noção de planejamento, que o próprio sistema capitalista se apropriou para dizer assim, a gente vai planejar, a gente poupa para gastar depois, a gente se programa para ser feliz depois. Então, existe uma economia de tempo na nossa construção das ações sociais. Esse tempo que a gente
se guarda para colher melhor. É como se a gente estivesse o tempo inteiro plantando para colher depois. Nesse momento, está tudo devastado, você não tem mais onde nem como plantar, né? Então, essa estrada, um pouco, ela remete à estrada da vida. O filme ele traz muito fortemente essa metáfora, né? Ele não é só uma travessia empírica de uma estrada, ele é uma travessia do que é a própria vida, né? Da inocência da criança, da fase da adolescência, a Raquel pode falar sobre isso depois, né? Da velhice, enfim, tem uma temporalidade aí construída que vai se destruindo e a gente se pergunta o que acontece, né? Eu diria que o filme até tem um final feliz, ele não é um filme agnóstico, né? Ele tem um encontro, ele tem uma compensação, e nisso nos alivia. Poderia ser muito pior o filme, viu, Bel? Ele poderia ter um final terrível. O final ainda está um pouco adocicando aquela situação toda. Então, por enquanto, eu falo isso, então, fale, Mônica. É verdade. Primeiro, eu concordo com a Bel quando ela fala por que o Álvaro escolheu este filme tão angustiante. Foi o primeiro momento que eu senti também quando eu comecei a ver o filme, porque depois foi que eu li o livro, né? Mas, por outro lado, eu consegui também ver tanta coisa importante, né, do ser humano nessa relação do pai, nos ensinamentos, naquilo que o pai traz, né, nessa travessia, e na força, e no aconchego, e no apoio, e na segurança, e nos limites. Então, tudo que a gente vê numa vida foi mostrado nessa travessia, né? Tudo forma de falar, que não seria exatamente tudo, mas o que é fundamental para um desenvolvimento humano, né? É apresentar, civilizatório, né? É apresentado nessa travessia do pai com o filho, né? Ela é muito interna, é um momento de internalização, de encontro consigo mesmo. Em algumas reflexões eu pensava assim, puxa vida, será que se eu tivesse numa situação dessas, eu faria a mesma coisa? O que será que eu faria, né? E eu não obtive resposta, assim, uma resposta clara e tudo, mas a angústia, ela aparece, a angústia faz a gente pensar, a angústia faz a gente buscar saídas, né? Enfim, eu achei muito importante esse filme, eu agradeço o Álvaro, agora eu reclamei dele, agora eu agradeço. Ele disse que era para fazer do limão limonada, eu digo, mas se nem limão tinha nessa história, mas o homem lá conseguiu fazer muita coisa, né? E eu aprendi com isso, viu, Álvaro? Então, mas tinha uma coisa aí que eu ia falar, agora me fugiu, mas depois retorno. Esse momento que nós estamos vivendo, né, do isolamento, de pandemia. Então, o filme, ele fica muito, como a Iris falou, ele se torna muito mais intenso para nós nesse momento agora, porque nós estamos mais sensíveis, nós estamos numa época de incerteza, né? Como diz o Edgar Morin, nós estamos vivendo uma era de incerteza. Nós não sabemos exatamente o que vai ser amanhã, né? Nós temos uma perspectiva aí que pode mudar, a cada semana muda, e isso traz muita ansiedade, né? Eu estou fazendo um trabalho com meus colegas na SPFO, que é o Escuta Psi, que é um trabalho de escuta, não é uma análise, jamais a gente teria essa ideia de fazer isso online num atendimento pontual, né? Porque são atendimentos pontuais, em que nós nos propomos escutar uma pessoa naquilo que ela está sentindo nesse momento. E a gente tenta ali, nessa escuta, transmitir algo para ela que possa aliviar, ou que possa trazer à luz a pensamentos que estavam tão tomando conta dela e a deixando tão ansiosa, e a gente conseguir aliviar um pouco. Enfim, é um trabalho que para mim está sendo muito rico, muito importante.
né? E depois posso até esclarecer mais sobre ele. Enfim, era isso que eu queria dizer. Eu queria ler aqui uma questão que a psicanalista também, Maria José de Andrade Souza, né, nos trouxe. Ela parabeniza novamente o evento, gostou muito, chamou de excelente as apresentações e faz uma reflexão. Penso que o filme toca em áreas mais profundas de nosso psiquismo, em nosso lado bárbaro, canibalesco, egocêntrico. Lembrem da corrida ao supermercado, em certo período onde muitos só pensam em carregar o máximo para si, sem pensar que poderá faltar ao outro. A estrada pode ser também uma visão decepcionada sobre a evolução da mente humana. Será que evoluímos significativamente até agora? É a pergunta que ela deixa. Para seguir a ordem? Comece. Vamos seguir a mesma ordem. Sempre a Iris fala, depois eu falo. Ele precisa isso. Pronto. Eu vou ousar falar um pouco desse lado de carregar, vamos dizer assim, dimensões, vamos dizer assim, que a gente chamaria boas e más dentro de cada psiquismo. A Mônica pode desenvolver isso, mas eu acho que essas duas dimensões nós temos, nós carregamos, né? Se existe um processo civilizador, uma repressão, é porque a gente, de algum modo, trancou, vamos dizer assim, o que era de ruim para nos tornarmos seres sociáveis, né? Amigáveis. Mas a gente carrega dentro de si esse lado também da destrutividade. Mas eu fiquei pensando numa interpretação diferente do filme. Por exemplo, se a gente dissesse assim, o filme é uma luta, é uma grande luta. Então, ele pode estar falando da vida, a vida é uma luta, né? A gente pode ter uma visão também otimista no sentido de que o filme revela até onde o ser humano, que é um ser que constrói estratégias, né? Diferente dos animais que estão ali limitados à sua possibilidade de visão, o ser humano ele constrói estratégias, ele por conta de sua habilidade, de sua inteligência, ele conseguiu sobreviver no meio de tantas catástrofes ao longo do tempo. Então, o filme é uma história de uma batalha, uma história da luta, é uma história que incita os seres humanos a dizer nós podemos, nós conseguimos andar nessa travessia. Eu acho que essa visão aí a gente pode retomar também, né? E é justo nos momentos, né, de terror, de catástrofe, de radicalidade, que a gente se dá conta do outro lado, né? É o momento de recuperar, vamos dizer assim, aquela dimensão que você tem mais criativa, né? A chamada pulsão de morte leva para a pulsão de vida, ou seja, você retoma a criatividade. Eles sobreviveram por conta de extrema criatividade e habilidade do pai, de saber fazer um fogo, de saber retirar, vamos dizer assim, daquele lugar tão inóspito, alguma dimensão de sobrevivência, aquelas comidas pequenas que eram encontradas, aquela economia do corpo para poder não sucumbir ao frio, né? Então, o filme passa a mensagem de que nós temos um patrimônio cultural acumulado, um patrimônio de vontade, de alegria, e podemos fazer travessias. Poderia ser feita uma interpretação dessa ótica também. Eu concordo com a Iris. E eu fiquei pensando agora, né, assim, sobre essa questão da evolução que a Maria José colocou, se estaríamos mais evoluídos, eu entendi fisicamente, né? Não foi isso, não sei se foi isso que ela colocou. Olha, eu penso que isso eu estava lendo, melhor falando, eu estava lendo um texto que falava sobre a análise como sendo uma condição de evolução, né? De existir um espaço, um lugar onde você pudesse entrar em contato com coisas tão primitivas sem que isso passasse a um ato, né? Sem que isso passasse a uma ação, né? E isso poderia trazer uma possibilidade de evolução. Eu estou dando um exemplo da análise, porque é um exemplo que eu tenho mais próximo, né? Mas eu penso que a gente tem que olhar para o que prevalece, né? A cada situação, o que prevalece ali? Eu não penso que há uma evolução, eu penso que há evoluções, né?
A cada situações é possível evoluir em alguma coisa, entra em contato com algo mais primitivo, parece que buscar o anterior é uma forma também de vencer o que está no momento, né? Nós sabemos que os pacientes regridem, né, numa transferência, que é uma forma de ver o antes, né, situações anteriores que foram marcantes na sua vida, como forma de poder falar e pensar e sonhar e elaborar. E aquilo fazer com que ele passe para uma outra coisa, né? Então, situações que nos fazem nos remontar a coisas anteriores. A história de cada um, a história da humanidade, né? Ela faz com que em dados momentos você compare situações do passado, situações mais primitivas, né? E que essas situações não necessariamente elas saíram, elas passaram, se acabaram, passou algo em cima e pronto, sumiu completamente da Terra, do planeta. Ou então que situações profundas, primitivas que nós trazemos tenham sumido. Apenas a gente vai encontrando formas de lidar e de priorizar outras coisas, né? Porque outras coisas também vão surgindo. Coisas mais evoluídas, digamos assim, também vão surgindo. Eu penso dessa forma, assim como no caso do filme, ele mostra esses dois lados. Ele mostra um lado primitivo, brutal do humano e mostra também um lado amoroso, afetivo, construtivo, criativo, né? O Winnicott falava disso, né, dessa questão da possibilidade de usar a criatividade para sair de determinadas situações em que você fica emperrado, fixo, amarrado, né? Pensei por aí, Maria José. Obrigada pela sua intervenção. Aqui a Maria José ainda faz um contraponto, digamos, né? Ele diz, bem, o aspecto positivo é simbolizado pelo cuidado do pai com o filho e deste, né, do filho com os pobres. Representa o cuidado, a meu ver, com as gerações futuras. A Lia Batista, psicanalista radicada na França, diz, para este ato clínico da simbolização, necessita de um terceiro, a linguagem. E a Maria Lúcia Bose diz, eu não pude assistir à Estrada, mas acho que a leitura precisa se dar na ambiguidade do humano. Ambas as apresentações, parabenizo-as, apontam para o que também vemos nesta pandemia. Se há movimentos individualistas, a ordem do pensa só em si, há também demonstrações belíssimas de doação ao outro, de festejar pelo outro, de querer ver os outros sorrir. Há demonstrações belíssimas de solidariedade, humanidade e poesia. Uhum. Essa parece ser a condição humana, e talvez em determinados períodos da história predomina uma dimensão mais destrutiva, né? Eu estou lembrando agora que o pai cometeu, dentro do contexto do filme, se não me falha a memória, 2 assassinatos, né? Ele mata o representante da gangue quando ele pega o filho dele, e depois, quando aquela pessoa lá da casa dá uma flechada na perna dele, né, ele o mata também. Quer dizer, temos essa dimensão de autoproteção que pode implicar no aniquilamento do outro, né? E tudo bem que aí é uma situação limite, mas a gente pode pensar que o que é uma situação limite para uma pessoa A não é uma situação limite para uma pessoa B. Aliás, como bem ilustrado, a mulher prefere, se podemos chamar assim, né? Prefere dar cabo à própria vida, prefere se suicidar, a enfrentar com os recursos psíquicos que ela teria, né? Uma situação catastrófica como aquela, né? Como não é todo mundo que consegue agora também? A Isabel está lembrando que agora, da mesma maneira, agora na época do Covid, né, nós temos diferentes manifestações comportamentais em função, certamente, de recursos interiores, né, de como cada um enfrenta
ou como diz o filme, me parece o filme inteiro, né, que eu gostei muito, a metáfora do fogo interior, né? Esses diálogos da criança com o pai me parece também muito rico, que mesmo numa situação catastrófica, nós temos recursos interiores, que foi o que a Iris também capturou aí sociologicamente tão bonito, né? Uma luta, o filme também pode ser compreendido como uma luta em defesa da vida, né? Ou em defesa de uma das possibilidades de viver a vida. Estamos caminhando para o final, não tem mais nenhuma participação. Eu queria, então, pedir para a Irles e para a Mônica fazer as suas últimas considerações. Mas já queria também lembrar que na semana que vem nós teremos na terça-feira discussão sobre o ensaio sobre a cegueira, livro e filme, e na quinta-feira essa obra monumental, né, da literatura universal, Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Por favor, Irlis. Sim, eu queria agradecer a todas as intervenções, né? Eu acho que o filme, de fato, foi bom para pensar, muito rica as discussões, as pontuações, né? Eu acho que o Álvaro falou muito bem que existe o fogo de cada um, as referências e o modo como cada um reage é diferenciado, mas a gente pode pensar nas várias manifestações de música, músicas pela janela, mensagens bonitas, enfim, nós estamos num fluxo também, num movimento atual, né, de recomposição de forças, e mensagens também otimistas. Enfim, esse movimento que a gente está tendo, né, esse debate, eu acho que é um fósforo também aceso, né, é um dado importante, e eu só agradeceria a oportunidade, eu acho que me enriqueceu lendo o livro e vendo o filme, dizer que vocês façam o mesmo, assistam o filme, o livro pode ser adquirido pela Amazon, pode ser baixado a um custo bom, um custo barato, né? E pensar que nós estamos, vamos dizer assim, com muita energia mental, né, para enfrentar, porque podemos debater e podemos transformar a nossa angústia em palavras. Eu acho que isso é o dado mais importante, a gente se utilizar das obras de arte, de filmes, de fotografias, enfim, de tudo isso, de livros, para nos enriquecer, porque esse é um alimento fundamental, né? Esse alimento, que eu diria, espiritual, com o qual a gente vai enfrentando, conversando e tocando a vida para frente. E muito obrigada, Álvaro, pelo convite. Me sinto muito honrada e aprendi muito. Mônica. Então, eu também penso, né, por esse lado, pelo lado da solidariedade. Eu vejo que, em meio a tantas coisas difíceis que nós estamos passando, tantas notícias difíceis de suportar, tantas perdas, eu vejo também as pessoas se juntando para ajudar, se juntando para proteger uns aos outros. Só esse cumprimento do isolamento, né, de ficarmos em casa, isso já é uma demonstração, isso já é fato, né, que há dentro do ser humano também esse outro lado, esse lado de ajuda, de solidariedade. Embora também haja egoísmo, embora também haja destrutividade, também há criatividade, também há construção. Esse trabalho que está sendo feito pelo programa Humanidades Médicas em tempos difíceis é uma demonstração disso. O trabalho que nós todos, inclusive a Maria José também participa, no Escuta Psi, que é um atendimento voluntário às pessoas que necessitam. Isso também é um outro lado, né, que nós temos, que eu acho que esse lado está prevalecendo, muito embora o outro também exista, mas não podemos ficar, vamos dizer assim, voltados para esse lado. Temos que reconhecê-lo, não é negá-lo, sabemos que existe, mas sabemos também que podemos procurar outros recursos, né? Recursos internos e recursos externos. Unindo-se uns aos outros, é possível que nós consigamos vencer as dificuldades
e evoluir. Essa é a única possibilidade. Não dá para ficar sozinho, não dá para se isolar do mundo, porque as pessoas têm esse outro lado, porque o mundo tem destrutividade. Não dá, porque isso daí, como Freud já dizia, né? Isso é a própria morte. Isso é realmente buscar o caminho do isolamento e da solidão extrema, né? Como buscou, infelizmente, a mãe do garoto, que não suportou, não foi possível para ela. Eu quero agradecer a minha filha, porque ela me ajudou a fazer. Aliás, foi ela que fez essas fotos do slide, teve todo um trabalho, e quero agradecer a vocês, quero agradecer o convite do Álvaro de novo, e dizer que nós estamos juntos. Nós estamos juntos e nós vamos fazer coisas do bem. Muito obrigada. Mônica, a Maria Lúcia Bose está pedindo o contato do Escuta Psi. Como é? Sim, é o contato da SP4. Você encontra no site da SP4. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar o telefone para vocês. Só um minutinho, vou pegar aqui no meu celular. Beijos. É porque tem é porque tem um folder que nós fizemos que tem escrito tudo lá. Tem um link que você pode entrar, sabe? Você pode mandar e a gente divulga aqui na terça-feira. Eu mando para as pessoas que eu tenho o WhatsApp e na terça-feira a gente pode divulgar aqui também, Mônica, não há problema. Tá, mas eu encontro, se você falar um pouquinho aí, Álvaro, enquanto eu procuro, rapidamente eu encontro. Tá certo. Bruno, novamente, querido aluno da Unicristo, presente no nosso grupo de humanidades, parabeniza você e a Irlis, e a mim também. Gostou muito, foram maravilhosas as considerações, enriqueceu demais. E a gente agradece também, Bruno, sua participação, pode divulgar lá na Unicristo, eu sei que você divulga. Eu estou previsto também participar de um debate lá presencial, né? Portanto, vai demorar um pouquinho, mas é sempre bom a presença dos estudantes aqui no nosso ciclo de debates. Eu vou passar aqui o telefone. Pode dizer que eu anoto aqui. É 99695 4727. 27. Através desse número, ela vai obter informações. Tá bem. Bom? Tá bom, gente. Muito obrigado, Iris. Muito obrigado, Mônica. Foi muito bom, viu? A generosidade de vocês. Desculpe o trabalho de assistir ao filme, ler o livro e se dispor a estar aqui essas quase 2 horas com o nosso grupo. Convido para a semana que vem, convido a todos e dizer que foi uma manhã maravilhosa, de muitos insights e muito fogo. Fogo, muito bom. Ok, gente. Até mais. Um grande abraço. Até terça-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.